Então, pronto. Boa noite a todos. Dia 7 de fevereiro de 2022. Estamos aqui na Masterclass do Desvendando Harvard, turma 3. E eu queria começar pedindo autorização a todos que estão aqui para fazer essa gravação, que depois será disponibilizada no site da Auge e no nosso espaço no YouTube e nas mídias sociais. Então, desde já agradeço. Quem estiver sem o nome identificado, se puder identificar o nome, nós agradecemos. E quem puder ligar as câmeras, também ficamos felizes de ver o rostinho de vocês, que isso dá uma alegria imensa aqui para a gente. Então, eu vou passar para o José Mangini, que vai começar aqui os trabalhos. Obrigado, Ana. Boa noite para todo mundo, sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui com a Ana e com todos vocês nessa palestra organizada aqui pela Auge, que trará também nossos queridos mestres em negociação e em comunicação para brilhantar essa Masterclass, onde vamos falar sobre o curso de formação em negociação Desvendando Harvard. A terceira turma. E olha que eu estava nas duas primeiras, sempre grudado, e foi uma experiência extremamente deliciosa. Além de ser muito participativa, a experiência do curso todo é uma delícia, a interação entre todos é muito bacana. E negociar é preciso, né, Ana? É uma necessidade de sobrevivência e, ao mesmo tempo, demanda muito conhecimento especializado e muita técnica. Parece que é para todo mundo, mas todo mundo vive a negociação, mas saber as técnicas, saber exatamente por que e para que você está usando aquelas técnicas faz bastante diferença. E para a gente atender às mais diversas necessidades, a gente tem que negociar, sempre. Negociamos, acho que inúmeras vezes ao dia, e na maioria das vezes a gente sequer percebe, né, que a gente está negociando, é quase orgânico, né? Então, com esse curso, a gente vai dar um mergulho na literatura dos melhores professores da Escola de Negociação de Harvard para poder desenvolver habilidades, ferramentas e conhecimentos importantes para otimizar a negociação em diferentes contextos e níveis de complexidade. Tipo, coisas que a gente já ouviu falar, assim, ir ao balcão, construir a ponte dourada, exercer o terceiro lado, lidar com as emoções, empatia, aperfeiçoar a escuta e a comunicação, né, Ju? Criar estratégias, reconhecer e respeitar o outro com quem a gente está negociando, superar os desafios, dentre inúmeras outras coisas que a gente vai ver no decorrer do ano e que a Ana vai falar um pouquinho aqui nessa Masterclass. Então, esse profundo mergulho no pensamento e nos ensinamentos do Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton, Daniel Shapiro e dentre tantos outros, é feito a partir de uma curadoria muito apurada e da propositura de uma leitura sistematizada e compartilhada entre todos os participantes. E, no final do curso, a gente espera que todos estejam, né, com bases teóricas consolidadas para promover a revolução da negociação proposta pelos profissionais de negociação da Escola de Harvard. Olha lá, a gente chegando perto de Harvard, adoro isso. E o curso vai ser sempre pela plataforma Zoom, aqui online, né? Mas ao vivo, presencial, encontros mensais em todas as primeiras segundas-feiras de cada mês, a começar por hoje, né? Dando sequência no próximo dia 7 de março,
sempre com duração de 2 horas e meia. Então, começamos às 8 e terminamos às 8h30. E como vocês viram, pontualidade é o ponto forte da Ana, então sempre vamos começar 8 e ponto e terminar 10h30 em ponto também. Às vezes a gente dá uma esticadinha, porque a gente fica conversando, não sei o que. Não. Então, ó, 7 de fevereiro, 7 de março, 4 de abril, 2 de maio, 6 de junho, 4 de julho, 1º de agosto, 5 de setembro, 3 de outubro, 7 de novembro e termina no comecinho de dezembro com a última aula, que é um apanhadão geral de tudo que a gente viu durante o ano, no dia 5 de dezembro. Então, vamos à nossa Masterclass de hoje, só que não vamos sozinhos, né, Ana? Aqui a gente tem a Ana Luiz Isolde. Ana, você quer que eu fale o currículo de todo mundo mesmo, para dar um punch, um impacto? Eu posso falar rapidinho. Está aqui Rapidinho? comigo. Rapidinho. Pergunta para as pessoas se elas querem que você fale. Valem o currículo? Vocês querem currículo de todo mundo? Ó, o Alê, não. A gente já sabe. A Valcíria já sabe, a Cris Andreotti já sabe, a Regina Natália falou que sim, que quer. Então faz bem resumidos, bem resumido. Então, tá bom, ó. São pessoas tão especiais, né? Não precisa, né? Então, esse curso é o máximo. Só vai bater. Tudo macaco velho aqui já. Bom, Ana Luiz Isolde, fundadora da AUGE, advogada, mediadora de certificação Master e CFML AEMAI, recebeu a menção Brasil Best Mediators da Leaders League em 2019, 2020, 2021 e Top 6 Mediators, né? Brasil 2020, Ruiz Ru. Essa mulher está podendo, ela pode tudo. Daí tem um monte de formação aqui, certificação, pós-graduações, mestrado, não sei o quê, e está indo para o doutorado. É verdade isso? Não? Tá bom. Estou indo, não. Estou começando a fazer graduação em filosofia, em vez do doutorado. Muito bom. Alê Simões. Graduado especialista em Direito Comercial pela São Francisco, advogado sócio da Ragazzo Simões Lazareschi e Montoro, advogado de São Paulo, mediador certificado pela AUGE, Mediaras e CFML, AEMAI, IMAB, ADR, ODR Internacional, e negociador treinado pela Scott Work, Falek Associados, UC Berkeley, Harvard também. E Pepperdine. Desculpa, Pepperdine. Só isso, né, Alê? E o Alê, além de tudo, é um dos melhores professores de negociação com quem a gente pode ter contato. Ele tem uma didática, ele tem um carisma. Alê é tudo de bom. Estou vendo o Francisco Machado ali com uma mãozinha levantada. Pode esperar ou a gente dá a sequência e depois você fala, Francisco? Bom, daí tem o Francisco Guirardo, que nasceu no Brasil, onde passou a maior parte da sua vida, atualmente vive em Sevilha, na Espanha, é autor do livro Treinamento de Negociação, desenvolvendo a competência para negociar, é professor e estudioso de negociação. Em sua carreira se destacou como gestor de projetos de aquisição de aeronaves da FAB, da Força Aérea Brasileira, e entre outros títulos. Atualmente, ele se dedica à consultoria e a ministrar treinamentos presenciais e online em negociação especificamente. A queridíssima Juliana Poloni, que eu não conheço uma pessoa que não fala que ela é querida, então é uma unanimidade, doutora em Serviço Social pela Unesp, com a tese de doutorado Mediação Familiar, Diálogo Interdisciplinar, mestre em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, sempre lá pelo interior, né, Ju? Depois você veio para cá. Especialista em Direito Civil, Processo Civil pela Universidade de Franca, advogada colaborativa, atuante, professora universitária, mediadora formada pelo Instituto de Conversações e Mediação de Conflitos, CEDUSP, São Paulo, e um monte de coisa, mas ela cuida da CNV e da comunicação e das relações
interpessoais, né, Ju? É a pessoa que com mais carinho olha tudo isso e passa isso para todo mundo que tem contato com você. A Bia Arruda já está aqui, se não está aqui, está chegando, é mediadora certificada pelo ICFML também, e judicial pelo TJ de Minas Gerais, mediadora mineira, poderosa e muito querida, facilitadora de projetos em gestão de conflitos, soluções online. Hoje ela é uma das grandes especialistas de online, dispute resolution. Também cuida de comunicação não violenta e outros tantos títulos, e está fazendo a pós-graduação em Direito e Tecnologia pelo Instituto New Law. E eu, que sou advogado de formação, mediador, passei pela área de comunicação, pela área de marketing, jornalismo, cinema e TV, acabei a minha pós-graduação em métodos alternativos de solução de conflitos, onde eu tive como orientadora a Ana Luiz Isolde, que disse que deu 10 para o meu TCC. E agora estou fazendo uma pós-graduação em Direito de Família pela EAD. Atuo na área privada, em mediação empresarial e familiar, e atuo também no Sejusc do Butantã, junto com o Luiz Roberto, que eu estou vendo aqui, meu amigo querido, parceiro de tantas comediações lá no nosso Sejusc, apresentador também da oficina de parentalidade comigo. Ana, olha aí, aqui eu entrego aqui para você a sua masterclass, que todo mundo aproveite, sempre microfones abertos para vocês perguntarem, interagirem do jeito que vocês acharem melhor. Sejam muito bem-vindos e boa noite. Obrigada, Zé. Para mim é uma alegria ver tanta gente que vem acompanhando a gente nos trabalhos e já fizeram outras edições, e os professores que estão aqui também. Então, queria começar agradecendo, e vocês, agora que já conhecem o programa, também podem me ajudar aqui na apresentação que eu vou fazer. Então, por favor, se vocês tiverem algum comentário, podem me ajudar. Posso começar, então, a fazer a apresentação? Muito bom. Manda bala. Manda bala. Então, vamos lá. Deixa só eu passar aqui, porque... Ups! Eu estava testando. Tá certo aqui? Tá todo mundo vendo? Sim. Muito bom. Então, estamos aqui na nossa Masterclass. Hoje, dia 7 de fevereiro. Essa é a nossa propaganda. E a ideia aqui é apresentar o curso de formação, que vai começar efetivamente dia 7 de março. E aí, esses são os livros pelos quais nós vamos passar durante esses meses, são 9 obras, e eles foram organizados numa sequência cronológica. E por que a gente chegou à conclusão que o ideal seria fazer essa sequência cronológica para poder compreender o que foi que eles pensaram, esses autores que estavam trabalhando em negociação em Harvard. Então, a nossa ideia foi pensar como foi construído ao longo do tempo como foi construído esse pensamento sobre a negociação, para que a gente pudesse, então, ter uma visão mais completa e mais sistêmica de tudo isso que foi acontecendo. Então, a gente percebia que, por exemplo, se a gente olhasse, fizesse uma divisão só pelos livros do Ury, ou só pelos livros do Fischer, ou só pelos livros do Shapiro, que também era uma outra possibilidade, isso ficava, de alguma forma, incompleto, porque esses livros conversam entre si, mesmo o livro do Shapiro e do Fischer, Além da Razão, por exemplo, ele surge do Como Chegar ao Sim. E aí, isso acontece entre todos eles. Então, a gente entendeu que essa linha do tempo fazia sentido para que a gente pudesse compreender o todo e como que isso foi se desenvolvendo. Então, a ideia é fazer esse caminho,
uma ideia mesmo de caminho. Aqui, só para vocês, quem quiser anotar, bater um print, mas isso também está lá no site da Alja, as obras nessa sequência, o que tem em português e o que não tem em português, então a gente já colocou aqui o que a gente utiliza. E eu queria começar, então, perguntando para cada um de vocês, e muitos aqui já conhecem isso, né? Qual é o estilo de negociação que normalmente vocês desenvolvem no seu dia a dia? E isso aqui não é nenhuma novidade, mas é algo que, de alguma forma, estimulou a escrita do primeiro livro, que é o Como Chegar ao Sim, e de todos os demais. Então, a grande preocupação que, no fundo, aparecia era como que a gente pode lidar com as negociações e gerar um equilíbrio aí entre a cooperação e a assertividade. O quanto eu coloco de ênfase naquilo que é o meu interesse, o quanto eu coloco de ênfase no interesse do outro, e como é que eu crio um ambiente para encontrar, no caso concreto, esse equilíbrio diante do interesse que eu estou buscando concretizar. Então, essa é uma pergunta que eu gosto de fazer no começo, porque muitas pessoas se identificam mais na competição, mais na colaboração, mais na evitação, mas não param para analisar isso no dia a dia e perceber que em cada contexto você vai usar o recurso melhor que tiver disponível. Então, eu queria muito que vocês parassem para pensar um pouco sobre isso. Quem está aqui já tem uma ideia de onde se encontra? Fala para a gente, ou coloca aí no chat qual é a forma de negociar que predomina aqui entre vocês. Ou coloca no chat, ou fala para a gente, abre o microfone e fala rapidinho. Estou mais no conciliando, estou mais no colaborando. Eu atuo na colaboração e na conciliação, Ana. Boa. Quem mais? Colaboração, conciliação. Muito bom. Colaboração e conciliação. É isso? Adorei o Alexandre aqui, competição suave. Boa. Colaboração e concessão, Cru. Colaboração, conciliação. Bacana, já tem várias pessoas aqui se identificando. Muito bem. Agora, eu quero passar um desafio para vocês, independentemente se vocês vierem para o curso ou não, que é o seguinte desafio. Vocês estão enxergando o PowerPoint, Zé? Me ajuda aqui se não tiver. Sim. Eu queria que vocês anotassem por uma semana só, quantas e quais negociações vocês fizeram em cada dia, qual é o estilo predominante em cada uma dessas negociações, porque pode ser que para uma você use mais uma coisa do que outra. Se você chegou a fazer um planejamento dessas negociações ou se foi algo que foi acontecendo. Se você percebeu que você usou alguma técnica. Se você obteve 100% do resultado esperado ou não. Se isso teve algum impacto no relacionamento e o que você poderia fazer diferente. Será que vocês conseguem fazer isso por uma semana para ter um panorama um pouco mais amplificado de como é que vocês estão fazendo negociações todos os dias? Quem fizer isso depois quiser ter uma conversa comigo, me chama, que a gente pode falar aí um pouco sobre como é que vocês estão lidando com isso, independentemente de vir ou não fazer o curso. É uma boa esse desafio, Zé? Eu acho até difícil a gente conseguir anotar por uma semana tudo que a gente negocia. Eu começo, por exemplo, negociando todo dia, às 6h30 da manhã, quem vai levar o Samuel para a escola. Começa assim.
Pois é, e é justamente para dar essa percepção do quanto a gente negocia e não percebe, né? Essa é a ideia. No terceiro dia, vocês já não vão querer anotar mais nada, porque a lista vai estar desse tamanho. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos falar do que é o programa de negociação, né? O projeto de negociação, como que ele começou, como é que ele aconteceu. Ele começou lá em Harvard, em 83, foi quando ele foi formalmente fundado, como um consórcio entre várias universidades, então era Harvard, o MIT, a Tufts, e eles criaram esse programa para começar a desenvolver a teoria e a prática da negociação, muito com base nessa ideia de que era importante juntar teoria e prática, porque eles tinham um grupo que era muito... Eles percebiam que existia um grupo que teorizava muito as negociações e que existiam negociações que aconteciam na prática, mas essa conversa entre a teoria e a prática, naquela ocasião, foi assim uma grande inovação nesse contexto da negociação, principalmente porque eles começaram como um núcleo interdisciplinar, então eles buscaram olhar para isso além da escola de direito, né? E apesar de estar sediado na escola de direito, eles convidaram pessoas de diferentes áreas para olhar para os problemas do mundo e as negociações que já tinham acontecido ou que estavam acontecendo, a partir do que tinha acontecido nessas negociações, ou seja, a partir da prática, para aí sim buscar conceitos que pudessem criar ideias ou teorias que aí poderiam ajudar a melhorar e a incrementar essas negociações. Então, eles percebiam que a negociação ela tanto poderia eventualmente se tornar uma ciência à parte, como também tinha uma arte aí nisso, uma aptidão natural, uma beleza nesse jogo de equilíbrio entre tudo que acontecia, e que, ao mesmo tempo, era uma competência que se tornava cada vez mais necessária, até imprescindível, para que as pessoas conseguissem conviver e lidar com as diferenças. Então, diante disso, eles falaram assim, bom, vamos juntar um grupo de pessoas com diferentes expertises que possam olhar para os problemas que estão acontecendo hoje e buscar resolver esses problemas a partir, então, da negociação. Muito bem, alguém gostaria de trazer algum complemento? Ou vamos seguindo aqui? Beleza, qualquer coisa vocês levantam aí a mãozinha, me fazem um sinal, me interrompem. Então, quem são os fundadores, as pessoas que começaram esse movimento, né? O Roger Fisher, que era professor da Escola de Direito, o Howard Reif, que entrou depois, e ele era da escola de business, e ele era muito focado na matemática e na lógica, em outro olhar para os problemas, e depois o Frank Sander, que também era da escola do direito. E eu até estava buscando um material para entender um pouco como que foi esse movimento da formação, e eu achei um vídeo do Fischer contando exatamente isso. Ele falou assim, olha, eu estava muito interessado nessas questões de relações internacionais, principalmente nesse período do pós-guerra, porque ele tinha trabalhado como meteorologista antes, e ele, então, chegou a fazer alguns voos na Segunda Guerra, e ele ficou muito impressionado com isso, e ele já estava fazendo a faculdade de Direito quando eclodiu a Segunda Guerra, e aí, quando ele volta do campo de, né, quando ele volta da Segunda Guerra
nesse contexto de sobrevoar toda aquela questão, ele tinha perdido vários amigos, e dois, principalmente, que eram muito próximos. Então, ele ficou muito marcado com essa questão, com essa perda dos amigos e com tudo que ele viu lá. Então, para ele, foi algo que fez com que ele começasse a olhar para os problemas internacionais de outra forma. E aí ele ficava pensando, puxa, eu estava interessado em como é que eu podia aconselhar governos a lidar com as diferenças de uma forma melhor. E aí ele fala, eu percebi que as pessoas não se escutavam, e que talvez pudesse ter algo que pudesse ser feito de forma diferente. Então foi assim que ele começou, e aí o Patton, que era aluno dele na escola de Direito, acho que na pós-graduação, ele comentou com o Patton e falou assim, olha, vamos então conversar com o Haifa para saber como que a gente pode fazer isso. E aí, então, eles foram almoçar com ele, apresentar a ideia, e aí depois o Sander acabou entrando e outras pessoas foram se somando nesse contexto todo. E o Roger Fischer também trabalhou no Plano Marshall, né? Sim, ele ficou um ano na reconstrução da Europa. França. Isso. Ele ficou um ano na França, e quando ele voltou da França foi quando ele começou a olhar para o projeto de negociação de Harvard, depois dessa participação que você está falando. Tem muita coisa na vida dele, né, gente? Que eu estou aqui resumindo. E aí, esse é o Patton, que ajudou a organizar desde o início, e o William Ury, que se tornou um grande expoente, que era da área de antropologia, então ele também traz um olhar diferente para isso tudo. Ele sempre trouxe essa questão de se a paz é possível, como é que as pessoas podem conseguir se entender, então ele tinha um outro olhar para esses mesmos problemas, e aí com isso ele acabou contribuindo bastante, é autor de 4 livros dessa sequência, né? E o Susskind, quando ele veio também para isso, e é interessante porque ele era da área de planejamento, então o olhar dele já era um pouco diferente, porque ele olhava as negociações e falava assim, poxa vida, parece que não tem planejamento aqui, como é que as negociações podem ser melhor planejadas, né? E ele tem vários livros importantes também. E o Sibines, que veio depois também, ele é da mesma idade do Ury, e ele é da área de administração. Então, esses foram os fundadores, e olha só que interessante, né? Como eles eram áreas diferentes. Então, um da administração, o outro do direito, outro antropólogo, e aí, com isso, era essa busca desse olhar interdisciplinar de resolução de problemas, né? Essa era a ideia. Muito bem. Estamos indo bem? Bem. Sim? Algum comentário, algum complemento? Outra coisa interessante que eu vi nessa entrevista do Fish, quando perguntaram para ele, tá, mas qual era a sua ideia quando você começou esse programa, né? Você queria escrever uma teoria de negociação? Você queria formar algo novo, uma disciplina? O que era que passava na sua cabeça, né? E aí o que ele respondeu foi que, no fundo, ele só queria ajudar a pessoa comum a ter uma vida melhor. Então, o que ele queria era poder levar uma informação acessível de forma simples para que as pessoas pudessem usar isso em vários contextos e no seu dia a dia. Então, a ideia dele era ajudar as pessoas a melhorarem as suas ideias e poder organizar aquilo tudo que estava bagunçado em termos de negociação para que uma pessoa, qualquer pessoa pudesse utilizar isso e trabalhar junto para resolver os problemas. Então, eu achei muito bacana quando ele traz isso com tanta
humildade, né? A pretensão era tão pequena e eles superaram tanto, né? Tão pequena assim, não era tão pequena, mas era tão menor do que o que no fim eles acabaram alcançando. E aí ele fala, quando eu vi que o livro Getting to Yes vendia 3.000 cópias por semana, eu falava assim, nossa, que coisa incrível, né? Então, isso é muito bacana. Muito bom. Muito bom. Então, o que os uniu? Se a gente for olhar assim numa linha do tempo, né? A gente tem o Fischer, o Reif e o Sander como pessoas nascidas na década de 20, então eles acabaram vindo aqui nasceram logo depois da Primeira Guerra e passaram pela Segunda Guerra. Então isso as guerras e os Estados Unidos de alguma forma também sempre teve guerra. Então as guerras para eles eram situações que marcaram muito a vida deles e que depois, então, por isso eles buscavam tanto essa melhor forma de convivência e como entrar em acordo, como construir acordo, como negociar melhor, enfim. Depois, o Uri, o Patton e o Sibelius já entraram depois da Segunda Guerra, e aí eles pegam essa fase em que também tiveram as dificuldades da Segunda Guerra, depois entram naquele período de recessão dos Estados Unidos, da crise do petróleo, e aí começa a ter uma grande mudança social, política, cultural. Então, quando o projeto de negociação começou marcadamente em 83, era um período em que os Estados Unidos estavam passando por uma fase de mudança tremenda, mudança em diferentes setores, né? Tanto no setor da família, como no setor da política, como no setor de ensino. Então, isso é interessante a gente contextualizar para entender por que isso preocupava tanto, né? Por que ajudar as pessoas a resolverem os seus conflitos ou a resolverem os seus problemas era uma preocupação tão importante, porque eles vinham de uma sociedade onde tinha bastante estabilidade, né? A pessoa, os pais deles possivelmente tinham aquela vida mais estável, a geração dos pais deles tinha uma vida mais estável, e aí eles estavam num período em que tudo era muito incerto, tudo era muito instável, então isso também deixava as pessoas mais inseguras, a questão da confiança, que é um tema que aparece muito nos livros também. Então, esse é o contexto que aparecia nessa época. E aí o Raifa fala, né? Como é que eu tomei a decisão de participar disso, né? Ele fala, olha, eu estava lá, né, na escola de negócio, e o presidente da universidade chegou para mim e falou assim, olha, você sabe o que o Roger está fazendo lá naquele projeto? E aí ele fala, olha, eu não sei exatamente, mas eu vou lá e depois eu te conto. E aí ele chegou, começou a acompanhar mais de perto, e aí ele adorou o projeto e acabou ficando. Então, foi muito interessante a forma como ele acabou entrando e tendo essa participação mais ativa depois. O Uri fala da questão da Guerra Fria, do período da Guerra Fria, que para ele foi um período marcante, foi justamente esse período da década de 70, 80 e tal. E aí ele falava que se não encontrassem uma solução, possivelmente todo o mundo ia se auto-implodir, né? Então ele tinha muito essa preocupação antropológica da autoextinção dos humanos, né? Então isso era uma coisa que aparece muito nos livros dele. E o Susskind fala da questão do planejamento. Então ele fala assim, olha, o mundo está mudando muito rapidamente, e se nós não tivermos um plano para lidar com essa múltipla visão de mundo que aparece, com todas essas questões e a complexidade, isso não vai funcionar. Então, também era a motivação dele um pouco lidar com isso. E aí, qual foi assim, a grande inovação que eles fizeram? Ao invés de ir da teoria para a prática, como normalmente acontecia,
eles mudaram e começaram a ir da prática para a teoria. Então, eles pegavam um caso, estudavam o caso e aí depois buscavam entender o que daquele caso podia ser levado para a teoria. Então, essa maneira de perceber esse estudo foi muito inovador naquela época. Hoje a gente está acostumado com isso, não é nenhuma novidade, mas na época isso foi muito inovador. E aí, eu quis trazer aqui a história da laranja, que muitos de vocês aqui já conhecem. Eu vou até pedir permissão aqui. Vou perguntar se tem alguém que não conhece a história da laranja, porque se todo mundo conhecer, eu não vou nem contá-la de novo. Tem alguém aqui que não conhece a história da laranja? Ninguém levantou a mão. Não estou vendo todo mundo. É que tem muitos que estão com a... Bom, não estou conseguindo ver todo mundo. Resumidamente, a história da laranja, que é a base que está descrita nos livros, que é a base disso que o William Ury traz sempre, né? Ela serve justamente para a gente mostrar a diferença entre posição e interesse, entre aquilo que a gente disputa e aquilo que efetivamente a gente deseja, e como isso pode fazer toda a diferença numa negociação. Então, quando a gente diz para a história da laranja, ela, em resumo, é assim, né? O pai fala para o pai chega em casa, os filhos estão brigando por causa de uma laranja, o pai corta a laranja no meio, divide metade para cada um, fazendo a justiça. E aí um dos filhos usa a casca e joga o suco fora, e o outro filho usa o suco e joga a casca fora. E aí a moral da história era se o pai tivesse perguntado para que cada um queria a laranja, ele poderia ter tido o máximo aproveitamento do objeto para todo mundo. Então, isso é a base do raciocínio da negociação de Harvard, essa ideia dos interesses, de conseguir identificar o que realmente importa para cada um, e aí, a partir disso, então, conseguir o máximo aproveitamento do objeto. Então, essa é a base da escola. E aí, gente, a gente entra na sequência dos livros que nós vamos ver nesses encontros mensais. Então, o primeiro livro é o Como Chegar ao Sim, que foi justamente o primeiro livro editado depois do programa, do Fischer, do Ury, e o Patton entra na terceira edição. E esse é o livro que vai falar do método da negociação. E é um livro que, por mais que a gente leia, releia, sempre tem uma frase ali que escapou. Então, eu brinco com as pessoas que tem que ler no mínimo 8 vezes para ficar com ele bem claro na memória. E é interessante porque esse livro ele é muito rico em termos de dicas, de técnicas, de formas de fazer, e, ao mesmo tempo, ele tem essa linguagem simplificada que o Fischer falava. Até o Fischer contou que quando ele recebeu o exemplar antes de ser editado, ele leu muitas vezes para ver se a linguagem estava acessível, e uma das coisas que ele fazia era ler em voz alta, porque ele achava que em voz alta era mais fácil de perceber essa acessibilidade da linguagem. Muito interessante isso. Então, esse é o panorama, aqui é onde a gente vai apresentar a base de tudo, e depois daí todos os demais vão derivar. Esse é o livro o segundo livro da sequência, que é o Supere ou Não. Esse vai ser uma aula do Francisco Guirado, que mora lá na Espanha. O fuso não favorece ele estar aqui hoje, mas no dia da aula ele faz um esforço. E aqui é onde ele fala dessa parte de superar os desafios. Então, aqui é onde ele fala da ponte dourada, onde ele fala da importância de nós controlarmos a nossa reação, onde a gente começa a trabalhar a questão das emoções, as nossas emoções e as dos outros, mas é um livro bem
pragmático, assim, passo a passo. Se eu fizer isso, faço aquilo. Se acontecer isso, faz tal coisa. Então, é muito interessante a forma como ele vai colocando essas questões. Aqui ele fala bastante sobre algumas técnicas, sobre as alternativas, ele fala sobre a escuta ativa, a importância da escuta ativa, e como a preparação faz toda a diferença para poder criar esse espaço de negociação, né? Então, é muito, muito, muito interessante. Teste de realidade, tem várias técnicas que estão aqui nesse livro. Estamos indo bem assim? Para apresentar um resumo de cada um? Então, pronto. E aí, a gente vem para o livro do Além do Maquiavel. E esse é um livro muito interessante, porque ele fala de estratégia. E ele é o único livro que foi dedicado principalmente para os conflitos internacionais. É do Fischer, que estava interessado nesse assunto dos conflitos internacionais. E aqui ele tem como pano de fundo o livro do Príncipe, do Maquiavel, e aí se trabalha como é possível, a partir do príncipe, extrair máximas para se colocar no mundo da negociação e construir as ferramentas. Então, aqui é onde tem muitas tabelas, muitas classificações, é um livro que organiza a informação de forma bastante precisa. E é onde, então, é o livro que tem mais estratégia, é o livro que mais fala sobre estratégia e organização de informação. Aí, Ju, conversas difíceis, Ju, é com você. Ai, tá tão gostoso escutar você falar, pode continuar. Não, mas esse livro é o livro que eles vão olhar, o livro é do Douglas Stone, do Bruce Peyton e da Sheila Hahn, e é um livro que eles aprofundam na comunicação como um todo, né? O que tem por trás das nossas falas, os nossos sentimentos, aquelas coisas que a gente pensa, as nossas crenças, e eles vão trabalhar cada uma dessas coisas por meio do diálogo, né, dos vários diálogos possíveis, e mostrar para a gente o diálogo do aprendizado, que é onde a gente quer chegar, né, onde a gente quer trabalhar. E é um livro que vai aprofundar, eu acho que o foco é aprofundar a comunicação e todos os componentes que envolvem a comunicação. E é muito interessante, né, Ju? Porque até aqui se falava bastante de escuta, de comunicação, mas não de forma tão aprofundada quanto nesse livro, né? Então, é o livro da sequência onde eles vão caprichar na parte da comunicação, né? Muito bom. E aí, nós chegamos no Chegando à Paz, e esse livro é um livro muito precioso, que é onde William Ury traz toda a visão antropológica de um trabalho de campo que ele fez, com o intuito de perguntar se a paz é possível, e aí ele trabalha muito a questão da violência, se a violência é nata, se a violência é algo adquirido, se é algo social, e no fundo, aqui, ele pretende entender quais são os papéis em que nós podemos, de alguma forma, atuar nesse cenário da resolução de conflitos e como que a gente consegue aplicar isso em diferentes contextos. Então, aqui ele vai trazer o papel do mediador, vai trazer o papel do juiz, vai trazer... são 10 papéis que ele desenvolve nessa sequência, e ele traz muito essa questão de como nós podemos... Eu entrei 2 vezes, notifiquei ela e ela não entra. Opa, me ajuda aí. E aqui é onde ele, então, vai dizer como, enquanto cidadão, nós podemos atuar no contexto em que nós estamos, exercendo algum ou vários desses papéis para
poder criar uma sociedade que saiba lidar com as suas diferenças. Então, esse é um dos meus preferidos. E aí, vamos lá, Zé Mangini. E agora sou eu, esse é Além da Razão. Lá no Como Chegar ao Sim, no primeiro livro, eles dedicam, acho que 2 páginas, no máximo, 1 página e pouco, Um ou 2, parágrafo. um pouquinho mais que um parágrafo, Ana, eu estava vendo até hoje, para falar das emoções. Então, acho que o Além da Razão é uma belíssima expansão do Como Chegar ao Sim, trazendo as estratégias para gerar emoções positivas e administrar as emoções negativas numa negociação. E eu lá não sou o melhor professor do mundo, mas eu gosto de contar a história, né? E nessa aula, no ano passado, eu até comecei contando a história que eu sou o 8º filho de uma família, né? Nós somos 9 irmãos, eu sou o último deles. E daí eu comecei a pensar, nossa, quantas negociações eu tive que fazer na minha vida desde pequenininho e quantas emoções eu tive que gerir nessas negociações dentro da minha casa com os meus irmãos, né? E a partir daí a gente vai mostrando o livro, a história, as razões do Fischer e do psicólogo Daniel Shapiro, e falando principalmente que, expressas ou não, as emoções controlam a gente, né? Que podem colocar em risco um acordo, podem prejudicar um relacionamento, pode desviar o foco numa negociação, pode te deixar vulnerável, né? E aí a gente vai abordar profundamente assim os 5 principais interesses responsáveis pelas emoções numa negociação, que é mostrar o apreço, né, que são as necessidades humanas com relevância pessoal, que em geral ocorrem no âmbito da relação com o outro, o respeito da autonomia do outro, né, que eu acho que é uma das coisas mais importantes numa negociação, é você respeitar e fazer com que o outro perceba a autonomia que você está enxergando, as associações que devem ser construídas numa negociação, e hoje em dia é fácil criar essas associações, né? Porque hoje em dia a gente tem informação sobre todos e sobre tudo rapidamente, na ponta do teclado. Reconhecer o status do outro, né? Que cada um tem o seu status em algum lugar, numa relação, né? E outra coisa muito importante, que é escolher o papel. O que você quer ser naquela relação, né? Como que você quer se apresentar naquela negociação? E aí, na aula, a gente passa pela apresentação do livro, dos autores, para entender um pouco o contexto, fala sobre um pouco de emoção, que pelo livro é o que a gente encontra além da razão, e aborda esses 5 principais interesses, meio fazendo uma ligação com todos os outros livros que a gente fala no curso. Acho que é isso. Zé, e o mais interessante disso, né, é que a gente acha que a razão vem primeiro e a emoção a gente domina, né? E expõe, tira, inclui, exclui. E esse livro mostra exatamente o contrário, né? E a Preste emoção vem atenção primeiro e nas a suas razão a emoções. gente tenta dominar depois. E sequer você, às vezes, percebe essas emoções. Então, esse livro ajuda a gente a identificar as emoções na negociação e como tirar o melhor proveito dessas emoções. Muito bom, super. E aí, vamos lá. Ju, você de novo, o poder do não positivo. Eu, de novo, eu tenho o privilégio de ficar com essa parte que é mais aprofundada na comunicação, mas também, é claro, a comunicação, a gente comunica pela fala, mas a gente comunica pelo corpo, as nossas emoções estão também muito aparentes, né? A gente
demonstra tudo isso. Então, como a gente se prepara, né, para dizer um não, né? Então, esse livro vai mostrar para a gente que o não, ele tem bases, né? Então, como é que a gente... Com o meu trabalho de comunicação, assim, eu percebo que essa é a maior dificuldade que as pessoas têm no que diz respeito à comunicação e negociação, porque as pessoas tendem a dizer sim quando querem dizer não. Elas têm dificuldade, né? E isso envolve as emoções, por isso que é tão legal ver esse caminhar do Desvendando Harvard para mim, porque isso que o livro anterior, né, o Além da Razão, o Desvendando Harvard vai mostrando para a gente que não adianta a gente ficar muito preso só naquilo que vai dizer respeito às coisas práticas, porque tem muita coisa além disso tudo, né? Então, nesse livro também é muito interessante, ele faz uma viagem, William Ury, para dentro também de nós, para a gente entender o que é importante para nós, para que situações eu vou dizer sim, quais situações eu vou dizer não, e de que forma eu faço isso, trazendo o outro para o meu lado, não fazendo essa fala do não, né? Esse colocar o não a partir desse lugar onde você, além de tudo, tem a colaboração do outro com o seu não. A pessoa não vai... O caminho não é fazer uma coisa que a pessoa vai se sentir contrariada. Ao contrário disso, a pessoa vai se sentir colaborando com a gente. Então, é um caminho também para colaboração e é um livro precioso, assim. Também adoro. Ju, e aqui é onde ele começa a falar dos valores, né? Valores. Porque o seu não vai proteger algum valor que é importante para você. E aí a gente já passa para o próximo, né? Que é Como Chegar Assim com Você Mesmo, que é um livro onde ele também fala dos valores. Primeiro, se conecta com você mesmo, descubra o que é importante para você, chegue ao sim com você mesmo antes de negociar com o outro, porque senão você se perde no caminho, porque você não sabe quem você é, não sabe o que é importante para você, e a sua negociação acaba... Nossa, ficou meu nome aí, mas esse é o nome, é a Beatriz que vai dar essa aula, gente. Depois eu vou corrigir aqui a apresentação. Então é isso. E aqui é muito interessante porque ele fala bastante da parte do respeito, né? E é onde ele conta o caso do Abílio Diniz, do Pão de Açúcar, e esse livro foi parcialmente escrito aqui no Brasil, até com essa inspiração. Então, super bacana. E aí, Alexandre, você está aí? Estou sim, Aninha. Então vamos lá, Ale. Então, muito bem, olha, é um prazer estar aqui. Queria agradecer muito a Anis hoje pela generosidade. Ela me presenteou com um livro que eu tenho muita dificuldade com ele. Mas justamente por isso que eu aceitei, né? O mais difícil a gente deixou para o Alexandre. Imagina, não é o mais difícil. Até diria o seguinte, depois da aula do Zé Mangini, ele deveria falar sobre esse livro, porque, na verdade, nós, sem fazer muito spoiler, mas fazendo um pequeno spoiler para atrair vocês para esse debate, olha o nome do livro, né? Ele tem um prefácio do Jorge Paulo Lima no português, que é Negociando o Inegociável. Então ele já começa com uma provocação. O que é que você não negocia? Não vou dizer hoje e aqui o que a gente não negocia, mas vou deixar vocês pensando nisso. Onde estão os limites da negociação, né? E o professor Daniel Shapiro é um consultor, ele participou de muitas atividades na ONU, em guerras, então ele tem uma visão muito peculiar de como resolver conflitos que, quando os outros olham, parece que é impossível. Ele vem debatendo hoje, inclusive, uma solução para a questão palestino-israelense, né, que é uma questão interessante, talvez seja a construção de um território com 2 países e 2 nações, né, mas só para tentar resumir. E, assim, o que eu aprendi no curso da Ana Isolde, da Auge, com o Zé Mangini, com tantos autores como aqui a Juliana Poloni, que eu homenageio, a própria Beatriz, que foi citada há pouco, é que quando a gente lê um livro, ele não é mais do autor, ele é nosso, né? Você interpreta o livro, diz o que você gosta, diz o que você pensa. Então, a Ana Luísa está promovendo, via Auge, um debate riquíssimo, porque cada um vai poder dizer o que entendeu da sua leitura do livro, mas na minha aula eu trago um vídeo, porque eu consegui entrevistar o autor. Então, quem vai falar para vocês o que passava na cabeça quando escreveu o livro vai ser o próprio Daniel Shapiro.
E o professor Shapiro também é provocado por uma segunda questão, que só quem está lá nessa aula vai ver, que é se esse livro, que foi escrito há mais de 2 décadas, se mantém ou não atual. Então, por fim, é isso que ele vai dizer. O que tem de hoje no Negotiating the Non-Negotiable, né, que ainda é atual para 2022. Então, acho que fiz uma boa atração. Aí tem passos, né, então é um livro que sugere passos, né, mas é bacana porque... E por que eu falei com o Zé Mangini? Porque é um livro que vai partir desta visão harvardiana de que é importante ser racional, mas ele também vai colocar o quanto que as emoções precisam ser reconhecidas ou acolhidas para que a gente tenha um resultado efetivo naquilo que a gente está fazendo. Encerro minha participação por aqui, minha querida Ana. Encerra nada. Você fica me citando, Ale, eu jamais chegaria aos seus pés falando a interpretação desse livro. Sorte do Daniel Shapiro que você ainda não escreveu o seu livro, porque na hora que você escrever, nós vamos ter que trocar o Negociando e Inegociável pelo livro do José Mangini, não tenho a menor dúvida. Isso, olha, cobrem de mim, ao assistirem a cada livro e principalmente poderem ver as colocações do José Mangini, vejam se vocês concordam ou não comigo de que ele é um ser humano profundamente afinado com as emoções, né? Então, por isso que eu estou dizendo, o mestre das emoções aqui, rendo minhas homenagens, te adoro. é o José Mangini. Só você mesmo. Você é meu figura. Professor. Muito bom. E aí, o que acontece? No último encontro, eu e o Zé juntamos tudo e criamos aí algumas conexões que ao longo do curso vão surgindo. Cada edição isso fica melhor, né, Zé? Porque a gente cria mais conexões. Fica mais divertido e fica mais... E cada vez a gente tem um outro olhar, né? A gente consegue identificar mais uma coisa que tem a ver com outro livro, que tem a ver com a gente, que tem a ver com a turma que é feita. Então, é muito bacana mesmo. Isso mesmo. Então, nosso convite é que sejam muito bem-vindos ao Mundo Auge, que foi criado pela Érica Chaves nesse curso, então a gente acabou adotando. Esse é o nosso convite para a gente poder aprender negociação com bastante leveza. Aqui um pouco da turma 1, como é que a gente foi ao longo do clima, tempo, né? se divertindo e aprendendo. A gente vai tirando foto, dizendo onde a gente está passeando com o livro para estimular que a gente não perca o ritmo, né? Porque não é fácil ler todos esses livros, né? Não. Então, a gente precisa de um ajudar o outro. E isso faz com que o fluxo do curso seja muito bacana. A gente também, sempre que pode, procura informar quando tem alguma palestra, alguma apresentação de algum dos autores que seja interessante, aí a gente vai, assiste junto, depois comenta lá no grupo. Olha aí, ali, o Dionísio, tem várias pessoas que estão aqui nas fotos, que também, a Sandra também entrou aqui agora há pouco, a Cro. E assim, vamos indo. Essa já é a nossa segunda turma. Terceira? Não, aqui é a segunda, né? Essa é a segunda. Essa é a segunda turma. Dionísio fazia fotos espetaculares, nossa inspiração. O Ale também. Mônica. Maria. E agora, então, nós vamos para a terceira turma. E nessa terceira turma, gostaríamos muito de ter vocês com a gente. O que a gente precisa para funcionar? Que as pessoas, de alguma forma, se comprometam a adquirir as obras. O que tiver esgotado, a gente cria uma forma aí de colaboração entre a gente, mas o que não tiver esgotado, é importante que cada um tenha o seu próprio livro. Que as leituras sejam prévias, então que as pessoas vão ter um mês para ler, um mês é bastante tempo, então que a gente possa chegar no encontro realmente com uma leitura feita, porque isso torna o encontro mais empolgante e mais rico. Que as pessoas busquem reflexões críticas, né? Então, o que é mais rico nesse livro é justamente o que a gente aprende com o outro, aquilo que a gente não viu e que o grupo vai crescendo nesse caminho.
por isso que a participação ativa é importantíssima. Esse compartilhamento em grupo, a gente cria um grupo no WhatsApp, então nós não nos falamos apenas no dia do encontro, mas durante todo o período, quando alguém vê algo interessante, ou tem uma ideia, ou está com alguma dificuldade, a gente traz para que possa haver essa colaboração, que no fundo é a ideia da negociação de Harvard, para que a gente possa crescer junto e aprender junto, e um apoiar o outro nesse caminho. Muito bom. E aí, o que vem depois, né? Agora nós vamos começar o Aprofundando Harvard. A pedidos, né, Ana? A pedidos. Das 2 turmas anteriores. Começamos já a semana que vem. E aqui, nesse Aprofundando Harvard, nós vamos retomar a leitura dos livros, mas a partir da discussão de casos práticos, casos descritos no livro, casos que as pessoas vão trazer, para que a gente possa aí também, de alguma forma, reproduzir o caminho que foi feito por eles. Então, essa é a ideia e estou super feliz que isso vai acontecer. Bom, estou aqui disponível para dúvidas, perguntas, e já quero deixar aqui meu agradecimento de todo o coração. Agora eu vou aqui parar a apresentação e pedir para quem quiser fazer perguntas, comentários. Estou aqui, estamos. Muito bom. Pode abrir o microfone posso e falar, falar? Isabel. Maria Isabel. Claro. Desculpem a minha posição hoje, mas é que eu fiz uma intervençãozinha, não posso ficar muito sentada, então estou meio deitada. Mas segunda que vem já estou normal. Eu fiquei com uma dúvida com relação a essas datas que vocês falaram, porque o material que eu recebi era para iniciar no dia 14, e aí depois o Zé começou a falar sempre nas primeiras segundas-feiras. Então, são 2 segundas-feiras por mês? Não entendi. Desculpa se eu não deixei claro, Não. Maria Isabel. Dia 14 é o Aprofundando Harvard. O Desvendando começa dia 7 de março. Ah, sim, tá. O Desvendando Então, é sempre a primeira segunda-feira do mês. Então, temos 7 de março, 4 de abril, 2 de maio, 6 de junho, 4 de julho, 1º de agosto, 5 de setembro, 3 de outubro, 7 de novembro e fecha em 5 de dezembro. Ah, tá bem. É que eu entendi que essa Masterclass de hoje seria já para o Aprofundando. Então, essa não é do Aprofundando, essa é só do Desvendando, é isso? Isso, ela é do Desvendando, mas serve para os dois, então tá tudo certo. Tá. Tá bom? Tá, entendi. Normal, então as minhas datas estão ok. Bem-vinda. Certo. Tá Muito bom. Obrigada. Falar um Imagina. instantinho, deixa eu só... Vamos lá, Ângela, pode falar. Então, gente, é o seguinte, é um prazer muito grande estar com vocês, é a primeira aula que eu participo do Desvendando Harvard, e assim, eu estudo muito sobre ampliação consciência sistêmica, que é justamente o trabalhar com as emoções, os comportamentos humanos, né, que vêm, as pessoas tendem a racionalizar, e eles vêm para os acordos, para tentar as negociações, racionalizando o tempo todo. E o que a gente vê, qual a dificuldade? É justamente chegar ao ponto de trabalhar essas emoções escondidas, ocultas, que são, na verdade, o que trava todo o processo de negociação, toda a questão de você desvendar ou destrinchar um processo judicial, principalmente inventários nas sessões de família. O que você observa é sentimentos que estão lá dentro, latentes, sentimentos de raiva, ódio, rejeição. Então, assim, você fazer a pessoa tentar o reconhecimento, a validação dos sentimentos,
dar essa oportunidade dela acolher esse sentimento e trabalhar essa raiva, essa mágoa, essa rejeição. É algo assim extremamente complexo e exige de nós, profissionais, que pretendemos atuar nessa área de negociação, um autoconhecimento muito grande, você trabalhar os seus próprios sentimentos, em primeiro lugar, e você poder começar a atuar, ter essa percepção, esse feeling, né, de você trabalhar, reconhecer esse sentimento que a pessoa racionaliza, né? Ele traz racionalizando, ele vem contando uma história, porque eu fui rejeitado do inventário, papapá. E quando a gente vai tentar fazer a reunião, o acordo, a divisão, né? Você começa a trabalhar com todos esses sentimentos. E gente, é uma explosão de sentimentos que vem à tona. Ângela, com certeza. E é muito interessante que uma das críticas que a Escola de Negociação de Harvard recebe com frequência é de que ela é muito linear, de que ela é muito racional, de que ela não leva em conta as emoções. E uma das coisas que a gente se dá conta nesse Desvendando Harvard é que sim, as emoções estão lá desde o início e que a visão sistêmica, de alguma forma, faz parte disso tudo. Então, é muito legal isso que você está trazendo e eu acho que faz todo sentido para mim a visão sistêmica. Anda junto, né? Não está separado, não. Muito legal. E a pergunta que a gente faz nessa aula, Ângela, meio um pouco respondendo, é o que a gente encontra além da razão? Sim. Ou aonde nos encontramos além da razão? Sim. E é uma reflexão profunda, é um mergulho mesmo no seu autoconhecimento. Então, exatamente. Muito legal. Muito É legal. muito gratificante isso tudo. Me sinto muito feliz Bom. em compartilhar tudo isso. Quem mais? Thalita, você estava prestando bastante atenção, que eu percebi. Então, sem áudio, Thalita. Sem áudio. Ainda não. Agora foi. Tirei. Eu tô louca para fazer. Eu acho que eu não faria se fosse vindo de outro lugar. Mas como eu sei que está vindo de vocês, eu tenho certeza que vocês fizeram um puta estudo e eu sei o quanto que deve ter sido difícil de sistematizar todas essas informações, porque é muita coisa realmente. E eu acho que a gente tem... Eu pelo menos, eu tenho trabalhado no meu trabalho, que é com ativistas, né? Tentando levar essas informações para eles. E eu acho que é sobre a gente sempre tentar sair da bolha, sabe? Tentar levar isso para outras frentes, para outros lugares que não necessariamente conhecem, né? Acho que como o nosso papel é, né, de mediar, de negociar, a gente detém esse conhecimento e levar esse conhecimento para fora é libertar muita gente, sabe? Então, eu quero muito fazer. Vamos ver se eu faço. Muito bem. Quem já esteve com a gente que gostaria de falar algo, fazer algum comentário? Como é que foi a experiência? Estou vendo que tem aqui a Aline, Dionísio, a Lia, não sei se ela ainda está aí. Ana, vai lá. Valcíria, vamos lá. Bom, primeiro, super obrigada pela apresentação. Além de ser muito bonita, permite que a gente realmente tenha uma foto, vamos dizer assim, dessa sequência, né? Para mim, me facilitou muito. Até fui anotando aqui
o caminho, né? Porque eu gosto muito de caminho, né? O que está no caminho? Cada caminho é único. E, então, primeiro te agradecer ao Zé, aí, a Ju, enfim, aos mestres com carinho. Nem todos eu conheço ainda, mas tenho certeza que, pelo nível de trabalho, como disse a Thalita, é uma honra realmente sair da Auge, né? Que eu acho que tem uma referência de estudo, E, coincidentemente, hoje já passei a tarde estudando o primeiro livro, né? Porque eu tenho uma apresentação para fazer na empresa, e aí eu queria falar exatamente disso, que eu achei legal a Thalita falar, né? Em que lugar que ela atua, e eu atuo muito com o desenvolvimento de líderes nas organizações, né? E é aquela negociação do dia a dia. O dia inteiro eles negociam, área com área, líder com equipe, e tem todas essas questões das emoções, né, que a Ângela trouxe, e o Zé também, enfim. Então, a gente vê que nada está desconectado mesmo, né? Em qualquer âmbito que a gente possa atuar e ampliar esse olhar no mundo, me parece que é o caminho realmente, com essa, como é que eu vou dizer, com essa coragem, que acho que de trazer as emoções como algo que nasceu. Até quando vocês estavam falando, eu lembrei, eu estudo um pouco da análise transacional, do Eric Berne, né, que é lá de 1970, e o Eric Berne, ele fala, né, que a raiz base, né, das emoções, ele chama de Marta, né? Todo mundo nasce com a Marta, que é o medo, né, amor, deixa eu ver, raiva, né, tristezas e alegrias. Então, e aí depois ele expande, né? Todo mundo nasce com essas coisas. O problema é, como disse a Ângela, as pessoas assumirem isso, né? Que somos normais, graças a Deus, né? E que todo mundo passa por isso. Então, acho que o trabalho, os livros, né? A condução aí, me deu um olhar assim bem profundo mesmo, de como é que eles construíram esse caminho e como vocês construíram esse trabalho que vem se construindo, né, pelo que você falou a cada turno. Então, muito obrigada. Muito bom, Val. Então, contamos com você. Eu estou aqui fazendo análises da minha agenda. Mas eu estou muito animada para fazer. Provavelmente eu vou fazer, sim, dessa vez. Bacana. Dionísio, agora você até ligou a câmera. Tudo bem, Ana, Zé, Alexandre, Ana, turma toda. Saudades. A gente não se encontra desde comecinho de dezembro, né? Semana que vem estamos juntos de novo. Estamos juntos. Ele que deu o nome Aprofundando Harvard para o curso, o próximo. Surgiu, né, da turma, né? Foi bacana. E, assim, para falar sobre o curso, pessoal, me ajudou e está me ajudando muito, tanto profissionalmente como pessoa, pessoalmente, que era uma coisa que eu não esperava. Eu pensava fazer um curso só para aplicar no meu trabalho, nas minhas atividades, mas não, realmente acho que está mexendo mais com a minha vida do que com o lado profissional propriamente, né? Eu trabalho, eu não sou advogado, eu sou engenheiro civil, que é um ambiente que é de muito conflito também, de muita quase uma guerra, né? E tem muito isso que o Zé sempre fala, das emoções. Então, no ambiente da construção, não, ninguém tem emoção, todo mundo é durão, tudo errado. O que impera é vaidade, é ressentimento, tem de tudo, né? Tem interesse também, mas isso... Então, a gente precisa saber identificar, né? e lidar com isso, né? Para conseguir conduzir as situações, né? Porque o que, assim, que mais para a obra, e o pior que pode acontecer para uma obra é parar, né?
é conflito. As pessoas não se entendem, né? E aí a coisa sai do racional, vai para o pessoal, vai para o emocional, e aí é que azeda tudo mesmo, né? Aí fica muito difícil. E eu fiz uma reflexão, acho que o que eu mais fiz na minha vida toda, e onde eu mais obtive sucesso, foi mais importante na minha carreira, foi justamente resolvendo o conflito. Porque é aí que você destrava e a coisa vai, né? A coisa sai, né? Mas de uma maneira muito desorganizada, muito... E agora a gente está vendo aqui dentro com essa turma, dentro desse curso, com toda essa doutrina do pessoal de Harvard, né? Que tem técnica, tem coisa que a gente às vezes faz certo, tem coisa que está fazendo tudo errado. Então, olha, para quem quer trabalhar com ou vive em meio a conflitos e tem que aprender a navegar por essas águas, que é todo mundo, né? Eu recomendo. Mas não estou fazendo propaganda, não. É que a Ana perguntou. Mas hoje o Dionísio nos brindou com uma arte de primeira, brincando com as capas dos livros. Posso ler aqui, Dionísio? Eu não consegui colocar aqui no chat, mas eu vou ler aqui para todo mundo. É uma artezinha que ele colocou todas as capas dos livros e foi fazendo uma historinha linkando todos eles. Começamos entendendo como chegar ao sim, para que se supere o não, aprendemos que há técnicas. Fomos procurar o que haveria além de Maquiavel, chegando à paz, caminhamos juntos e estudamos como enfrentar conversas difíceis. Além da razão, encontramos emoções e descobrimos o poder do não positivo. Sentimos sim com você mesmo, é importante, mas não é fácil. E, enfim, terminamos até negociando o inegociável. Obrigado, Dionísio, foi ótimo. Isso eu não tinha visto, estou vendo agora, é sensacional. Ele mandou no grupo da turma 2. Posso publicar, Dionísio? Claro. Sensacional, sensacional esse seu resumo. Amanhã eu vou postar lá no grupo, no Instagram da Auge. Demais. E olha, eu diria que essa frase do Dionísio, o que mais para a obra é o conflito, é maravilhosa, Dionísio. É maravilhosa. Muito obrigada por nos presentear com ela. É verdade. E assim, eu estou falando de obra porque é o ambiente meio onde eu vivo profissionalmente, né? Mas isso acontece vale também. Para todos. Eu acho que sim. Penso que sim. Muito bom. Aqui a ideia era um pouco apresentar como que vai funcionar o curso. A turma já está confirmada, então vai acontecer. E a gente queria que vocês conhecessem um pouco a proposta, o nosso estilo. Não sei se tem mais alguma pergunta, algum comentário. Estamos aqui à disposição. Aline, seu sorriso. Ei, Aline, Ana. que nos acompanhou, né, Aline? O ano todo passado. Isso mesmo. É verdade, verdade. E na MOL, né? E também te acompanho na partilha. Então, eu estou aqui refletindo e estou maravilhada com a situação da sequência que vocês criaram para o estudo, porque eu já li alguns livros e eu estava percebendo justamente isso. Eu estava pensando, será que eles têm uma sequência, uma ligação? Aí o Zé falou do Além da Razão, eu fui lá no Como Chegaram Sim, e percebi isso também. Eu falei, gente, será que tem que ter uma lógica? Aí vocês falaram isso, eu fiquei refletindo, e foi muito bacana essa sequência que vocês fizeram, assim, achei legal pra caramba, porque aí você cria uma sequência lógica do que como eles chegaram, enfim, aprofundaram em algumas questões.
assim, vocês estão de parabéns. Eu tinha refletido sobre isso e aí vocês falaram isso, eu falei, pô, eu tinha pensado sobre isso ainda, sobre a questão de se tinha uma sequência, tinha a ver uma sequência lógica para a leitura. É bacana. Eu leio tudo bagunçado. Eu vou estar na minha frente, eu vou lendo, não tenho ordem, não. Mas eu achei bacana essa ordem lógica. E, Aline, é impressionante, assim, porque a gente lê uma vez, lê outra, é outra percepção conforme o momento que você está também. Então, é incrível isso. Incrível. E a lógica... também, e é mais incrível também, Ana, quando a gente abre para todo mundo da turma, dá a percepção do livro, vem coisas complementares e coisas que a gente também não tinha percebido, mesmo tendo lido 2, 3 vezes. Vem uma informação nova, uma percepção nova. É muito curioso. Muito legal. Ellen! Oi, Aninha, tudo bom, querida? Minha chefe, lá no Sejus. Um dia ela vai me aceitar nesse Sejus que Butantã aí. Ave, tu já tá para lá de aceita. Que honra! Muito bom, Ana. Até troquei uma mensagem com o Zé, não sei, acho que ele não viu meu último comentário. Um post, algum material aí de divulgação para a gente passar para a nossa equipe, né? Tem o Luiz Roberto, que já está aqui, que eu vi quando eu entrei, mas achei muito interessante mesmo, e também adorei essa sequência, e Dionísio, parabéns, adorei aí a frase aí que você criou com os livros, muito bacana. Começa dia 7 de março, é isso? Tá bom, depois eu vejo com o Zé direitinho aí para a gente estar divulgando para a nossa equipe. Mas parabéns, Ana, você como Sabe sempre... que ali eu divulgo com muita parcimônia, né? Para não ficar com outros assuntos, mas... Não, mas pode deixar que eu divulgo, não se preocupa com isso, tá bom? E parabéns, gente, parabéns, e aí, como disse a primeira colega, sendo da Auge, a gente já sabe que é feito com muito carinho, prazer enorme de rever a Juliana aí também, uma querida nossa, né? E eu tenho certeza, Ana, como sempre, tudo aí que vocês fazem vai ser outro sucesso. Parabéns. Obrigada, Ei, chefinha querida. Cro, você que já fez o curso 2 vezes, quer dizer algo, Cro? Gente, aprendeu alguma coisa? Olha, acho que a gente aprende sempre, mas esse, assim... eu digo que a primeira turma, quando a gente fazia de 15 em 15 dias, né? Era bem puxado, mas assim, sempre muito emocionante, né? Eu tenho o meu predileto, que é o Chegando à Paz, mas pelas questões antropológicas, eu gosto muito dessa visão e compartilho de algumas coisas aí. E sou apaixonada pelo Uri, então, assim, sou super suspeita, sou apaixonada pela Auge, todos os cursos que eu fiz, realmente aprendi muita coisa, mas esse curso é especial, é muito bacana, eu acho que assim, o mais importante é essa questão que vocês estavam falando de ter visões diferentes, e aí as pessoas poderem participar, cada um poder colocar a sua visão, ou o que entendeu, né? Como a Ana disse, depende muito de cada momento da vida que você está, e que você lê cada livro desses, e lê a primeira, lê a segunda, né? E agora eu vou ler a terceira, então super recomendo, gente. É isso. Obrigada. Obrigada, Auge, pela apresentação. Então, acho que já estamos aqui partindo para o nosso horário. José, você gostaria de fazer o encerramento? As inscrições, quem tiver interesse é com a Andréia. A Andréia está aqui, ela nos atende pelo WhatsApp, nos atende pelo e-mail. Eu postei agora o link também, direto para a matrícula. Aqui está no chat. E acho que o encerramento é agradecer sempre, né? Da gente estar junto, da gente poder conversar, da gente poder trocar, e com todo esse respeito, e mais do que o respeito, essa alegria que a gente faz as coisas, que para mim não tem preço mesmo.
Não vale chorar, Zé. Eu choro sempre, né? Não sou o rei da emoção, então choro. Nós dois. Mas faz diferença quando a gente faz com amor, com alegria, com prazer, e acho que tudo que a gente se propõe a fazer é com esses elementos. Então, é sempre bom estar com vocês. Muito bom. Então, nós vamos depois subir no site da Auge, no YouTube, e aí se vocês souberem de mais alguém que possa ter interesse, também vou pedir para que porque vocês encaminhem. ele não serve, esse curso, como o Dionísio trouxe, ele não serve só para mediadores, não serve só para advogados, é para a vida. É para qualquer pessoa. É para nós, é para o nosso autoconhecimento. É. Né, Ângela? É toda essa viagem para o nosso autoconhecimento e depois também serve para as nossas negociações diárias, nossas negociações profissionais, em qualquer área que a gente atue. Então, com isso, fica aí o convite, e quem preencheu o desafio, depois, se quiser me procurar para me contar como é que foi, estou disponível. Tá bom? Obrigada, gente. Boa Beijo, noite. obrigado, boa noite.